Olá pessoal, tudo bem? Iniciando a gravação da web aula de hoje, a gente já compartilhar a nossa tela de cara aqui. Então, lembrando, pessoal, que na aula anterior, a gente tinha parado nesse slide aqui, ó. Eu estava falando da Smart Grid, né? Eu falei dos conceitos iniciais, né? Aqui, ó. A web aula 1 foi conceitos iniciais, né? Sobre sistema elétrico potência. Já a 2, né, análise do fórum de discussão um, né, que é sobre a Smart Grid, ou rede inteligente, né, e no caso é rede elétrica, né, especificamente. Aí lembra que na aula passada eu falei, ó, que essa inteligência, né, o Power Line Communication, né, não confundir com o programador lógico, né, o controlável, né, e ele é aplicado a nível de transmissão até a subestação. Fora dele, né, essa Smart Grid, infelizmente, ela não atende ainda, né? Lembrando que quando eu falo de Smart Grid, eu estou falando da rede elétrica e as informações, né, os comandos, tudo, né, eles feitos através de dado, né? E o dado, na nível da geração, é, transmissão até chegar nos centros urbanos, né, na subestação com o transformador de potência, né, esses dados, eles vêm o quê? Eles vêm, é, até tem uma matéria lá da engenharia, né, que é transmissão de sinais, né, da antiga lá da teoria de telefonia, né, esse sinal de comando, ele vem através de uma linha chamada kernel e em um certo momento, ele entra, né, através desse modem especial, o PLC, né, e é o sinal de comando, ele é transportado dentro da linha elétrica. Tá certo que existem filtros, né, e daí, essa rede, depois que ela vem aqui para a rede de distribuição, ela deixa de ser inteligente, mas existem alguns locais aí, inclusive a primeira tarefa, né, para você justamente pesquisar. E existe alguns locais no Brasil que já está entregando isso a nível da rede de distribuição, ou seja, até chegar no cliente residencial, comercial e industrial, né? E para arrematar, né, esse final aqui, para vocês entenderem aqui sobre a Smart Grid, eu vou até passar aqui deixa eu já deixar disponível aqui, colocar aqui minha imagem para cá. Ir lá para o slide onde que a gente estava da última aula, né, para não... Vamos lá para nossa pastinha. Daí eu separei esse vídeo aqui, ó, tem dois. Tem um religador, né, de baixa tensão, que ele também é relativamente novo. Eu fiquei sabendo dele através de uma terceirizada aqui em Goiânia, que eles faziam o chamado caça-gato, né? Então, o que que o religador de baixa tensão ele vai fazer? Diferente né, a mais do que o religador de média tensão. Além de religar a rede, ele vai aferir a quantidade de energia que foi gasta, né, o consumo em quilowatt-hora. Daí ele faz essa aferição lá no poste, numa caixa preta, essa aqui, ó. Já que eu compartilho o som aí com vocês, ó. Ó, essa caixa aqui, ó, por exemplo, tá vendo esse consumidor aqui, hipotético, um consumidor residencial? Geralmente, pelo menos aqui, né, em Goiás, aqui, né, em Goiânia, a medição de energia fica aqui na porta do cliente. Por exemplo, ali no Pará,
como existe um alto nível, até a última informação que eu tenho, né, até os últimos treinamentos que eu já ministrei para eletricista de distribuição, né, algumas concessionárias de energia que o índice é muito alto, o medidor, em vez dele ficar aqui na porta do cliente, por exemplo, da CPFL, só para vocês terem uma ideia, o medidor ele fica num poste aqui duplo T, só que oco, aqui na frente. Já aqui, né, em Goiás, né, a gente tem uma norma aí que trata dessas medições. Então essa medição fica aqui geralmente aqui na porta. Geralmente eles contratam para fazer a aferição todo mês, né? Geralmente é um eletricista de distribuição. Daí ele vai aqui na sua residência e faz a leitura, né? O chamado leiturista tem essa função, né? Em alguns locais aí, a primeira vez que eu vi, hoje em dia a Eletropaulo, ela é comandada pela Enel, né? Enel Distribuição, que era aqui em Goiás também, agora é Equatorial. Eles fizeram um teste, até publicaram numa revista especializada chamada Eletricidade Moderna. Daí eles fizeram um teste, né? Colocaram um medidor de energia aqui, só que na época ainda a questão, o celular, né? A tecnologia ainda não estava avançada. Então, um sistema GPRS, né? Que é um dos sistemas aí de envio de fluxo de dados da tecnologia, né? Que hoje a gente conhece como por celular, né? E eles enviavam, por exemplo, não precisava o leitorista vir aqui na frente e fazer a medição, anotar, né, a quantidade de quilowatt-horas do medidor, né? Então tinha um sistema GPRS, ele, numa certa data do mês, né? Lembrando que pelas resoluções, se eu não me engano, acho que a última resolução que substitui é a 414, acho que é 1000 que chama, ela, por exemplo, quando chegava, no mínimo. Eu sei que no máximo até 33 dias que você deve fazer o faturamento. Então, exatamente uns 30 dias, em vez de um eleitorista vir aqui fazer a leitura, ele já enviava uma mensagem de texto, né? O sistema GPRS. Eles fizeram um teste com alguns clientes e daí já enviava para a terceirizada da concessionária de energia local. Na época não tinha terceirizada, né? Na verdade, era só a Eletropaulo e eles mandavam lá para o Centro de Operações e Distribuição da Eletropaulo, né, a seção lá que é de aferição, né, de metrologia também, né, de fazer os testes. Todo o medidor de energia, né, ele é comprado, né, por uma marca aí que ganha licitação, e depois que ele é comprado, antes dele ir para o cliente final, eles têm um laboratório, toda concessionária de energia tem. Aí eles fazem a aferição para ver se o medidor de energia está ok, se o desvio padrão está dentro do nível do erro, né? Ou para mais ou para menos, né? Vamos supor, uns 5%, né? Ou até menos, né? Aí dentro dos níveis lá, atestando que ele está ok, aí eles liberam para ligar no cliente, né? Então, eles fizeram esse teste, só que não precisava ir de um leiturista lá, já automaticamente ele fazia a aferição do sistema, né? Isso tem muito tempo, viu? Isso é tanto tempo que eu não tinha nem. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, né, de engenharia elétrica. Daí, né, recentemente, alguns anos aí, o que que eles fizeram? Eles ligaram o conceito do religador de baixa tensão, porque o religador clássico, o de média tensão, ele funciona só para essa rede aqui. Porém, a rede de média tensão, essa mais alta, ela transporta energia aqui para o primário do transformador, do secundário ele vai servir os clientes, né? Correto? Agora, o de baixa tensão, qual que é o tchan dele, né? Além de religar a energia, né, quando numa queda, né, ver uma alternativa e fazer essa religação sem chamar um, um eletricista de distribuição para verificar, né? Ele, além de religar a energia, ele tem quer ver, ó? Ele tem um medidor de energia, eu vou, aqui, dentro dele, aqui, esse daqui, tá, ele é um analógico, né, ele é no estilo osciloscópio, né, mas não necessariamente ele tem um osciloscópio dentro.
Então, o que que ele faz? Ele analisa a curva de carga e de energia, né? Do sistema aí trifásico, e ele faz a aferição, né? Em cima aqui do poste, ó. Vou voltar para aquela imagem, fica melhor. Aqui, ó, ele é mais ou menos essa caixa preta aqui, ó. Tem a entrada para o neutro, a entrada aí, ó, que vem do transformador do secundário, como ele é de baixa tensão, o neutro vem aqui, ó, passa pelo sistema aqui, né? Sai do secundário do transformador, entra nessa caixa. Daí, depois que entra nessa caixa aqui, que ele faz a aferição de corrente e tensão ao mesmo tempo, né? Ele tem um watímetro aqui, ele libera a energia, né, para os outros clientes. Aí o que que acontece? Ele faz a aferição aqui nessa caixa do cliente, né, aqui no poste. Ele afere aqui no poste, por exemplo, esse aqui é o cliente um, vamos fazer de conta que esse é o 2 e esse é o 3, né? Então, ele afere a, a quantidade de quilowatt-horas que eles gastaram, né, que eles consumiram, esses clientes aqui. E aí, do mesmo jeito, vem o leiturista aqui, ele olha desse cliente, olha a energia deles, vai fazendo o registro, né? Daí, né, com esse valor, a concessionária de energia local, ela vai comparar o valor que o leiturista leu lá no medidor, que pode ser adulterado, né? Inclusive, uma das técnicas de adulteração, o pessoal do famoso gato aí, né? Eles adoram queimar uma das bobinas de fase da leitura, né? Às vezes emociona e queima logo duas, aí só fica uma funcionando. Aí, por exemplo, a fase, ela está fornecendo energia para o cliente normalmente. Porém, quando eles queimam a bobina, o sistema lá de medição, ele não funciona. Então, entra energia, o consumidor consome ela, mas ele não é registrado. Então, o medidor fica ali parado em duas fases ou uma. E aí, a terceira, ela faz a leitura, porque, pela lógica, né, se tem gente morando, né, tem gente consumindo. Então, o consumo zero, né, obviamente vai levantar o que o pessoal chama de red flag, né, a bandeira vermelha da, da terceirizada lá e vai falar, olha, esse cara aí, não sei não, acho que nessa rede elétrica tem um bichano aí, tem um tigre de bengala aí, rapaz. Então, aí eles chamam a empresa contratada, né, porque tem a empresa que faz só a leitura, tem uma empresa que ela realiza o corte, né. Hoje em dia tem um corte mais especializado que é o, gente, esqueci o nome dele. Ele faz, por exemplo, ele não precisa ser necessariamente um eletricista. Ele faz só o desligamento do disjuntor. Daí você só precisa ter a carteira, a A, né, que é para moto, e, como se diz, vontade de trabalhar e obviamente, né, participar do treinamento, né, chama capacitação. Nossa, eu esqueci o nome da função. Então, necessariamente, ele não precisa ser eletricista, né? Predial, por exemplo, ou eletricista de distribuição. Então, com essa comparação, né, lá no religador de baixa tensão, ele afere de cada um dos clientes que está nesse circuito e o leiturista vem aqui e faz a aferição, né? Se ele, por exemplo, se a energia, se a bobina desse aqui tiver queimada, né, uma das bobinas aqui, ele não vai estar registrando. Porém, aqui no poste, ele também tem um medidor, né? Aí ele vai ter uma quantidade de medidores igual à quantidade aqui que tem no circuito especializado dele, né? Por exemplo, vamos supor que nesse circuito aí eu tenho, sei lá, 20 clientes. Então ele vai ter 20 micromedidores ali, é um circuito integrado, que aí ele vai monitorar, né, o consumo de energia de cada um desses clientes. E se tiver diferente, quer dizer que o cliente onde, né, provavelmente o consumo do cliente o registrado lá no medidor, lá na frente lá da casa dele,
vai ser menor e o real vai ser maior, né? Daí eles já vão acionar a empresa especializada para fazer a verificação, né? E, se for o caso, autuar o cliente. Eu tive um aluno que ele pegou, saiu, não foi, não ri, gente, foi engraçado. Ele saiu para viajar, né? E deixou o filho dele na casa. Daí, olha só a responsabilidade. Ele ensinou o filho como que ele fazia, né? Ele fez um jump da entrada do medidor, aqui, ó. Eu só ir aqui na pasta, nossa. Ele fez um jump direto aqui. Deixa eu abrir uma norma. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não, não tá. Só um pouquinho, pessoal. Tem que ir lá nas normas de distribuição. Abrir a 04 aqui. Ir lá pro desenho das medições. Nossa, meu trem tá carregando devagar demais. Então, o religador de baixa tensão vai ficar aqui, ó. Vai ficar, né? E daí ele vai estar interligado com cada um desses clientes aqui, né? Da malha de distribuição da rede aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma. Isso aqui vai servir. Por exemplo, isso aqui funciona como se fosse uma ligação de ou apartamentos ou de kitnets aqui, né? Aí o que que ele ensinou para o filho dele? Ó, a responsabilidade. Imagina se o filho dele encosta em algo energizado aí. Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então aqui, ó. Agora sim. Agora vai ficar bom. Então, ó, geralmente, ó, a fase vem, né, no borne superior aqui do disjuntor, entra no medidor de energia, né, faz a aferição e daí vai para o cliente. Ó. Aqui é o neutro, né? O neutro vem aqui. Aí, geralmente, ó, esse borne, o mais externo da esquerda com o mais externo da direita, eles estão interligados. Geralmente, para fazer o teste, para ter certeza, né? Você pega o multímetro, né, e faz o teste de continuidade, né? E se ele, colocando lá no teste de continuidade, se a sirene tocar, né, quer dizer que esses dois pontos estão interligados. Então, geralmente, a fase, né, se for monofásico, igual esse daqui, né, vai ter só dois borne na esquerda e dois na direita aqui, né? Então, os do centro aqui, os mais internos, são os bornes de entrada do neutro. Os mais internos e os mais externos são o da fase aqui. Mas aí você faz um teste lá de continuidade, né? Geralmente quem vai instalar, né? Aí o que que ele ensinou? A bruxaria que ele ensinou pro filho dele. Aí pegou e falou: Não, eu vou sair para viajar. Aí o menino dele ficou, né? Só viajou com a esposa. Aí ele falou assim: Ó, é porque é o seguinte. Se você fizer essa ligação direta aqui o mês inteiro, você concorda que não vai ter consumo, né? Como que você não vai ter consumo se tem, né? Como se diz, esse gato aí não vai durar por muito tempo. Então você tem que. Eu não estou ensinando, não, viu, gente? Isso aqui
expressamente didático. Aí o que que ele faz? O que que ele fazia, né? O dia inteiro ele deixava jampeado aqui, olha, ele atrás da caixa aqui de medição, ó, ele curto-circuitava aqui, ó, um fio da fase aqui com a fase, né? E curto-circuitava, ó, do neutro com o neutro aqui. E daí, professor, qual que é o efeito disso? Ele pegava um pedaço de fio aqui, escondia aqui atrás, né? Eu tô desenhando na frente, mas era atrás, né? Tem uns que eles até fazem um furo nessa caixa aqui, a metálica, ó. Faz um furo aqui e coloca esse fio aqui por trás. Aí eles vinham aqui por baixo do borne aqui, ó, interligava. Aí quando você curte-circuita aqui, ó, em vez da, por exemplo, quando quando você está ligado aqui o disjuntor abaixado, ele apenas está fornecendo tensão, né? Ou seja, ele não está consumindo. À medida que você liga uma lâmpada ou liga qualquer equipamento, né, ele começa a registrar aqui, né? Independente se ele é analógico, né, aqueles que tem um disco, ou digital aqui, acontece a mesma coisa. Aí quando você curta o circuito aqui, ó, em vez dele passar pelo circuito, pela bobina aqui de medição e girar o disco, ou então pelo circuito eletrônico aqui, ele vai jampear e fazer um bypass direto aqui, ó. Ou seja, ele vai continuar fornecendo energia para o cliente, só que o medidor aqui ele não registra. Então, o que que ele fazia? O dia inteiro ele, né, deixava ligado aqui, né? E quando era de noite, por exemplo, ele desjampeava. Tem até alguns que colocam contactor aqui, faz até uma ligação aqui, uma bruxaria aqui. Aí, você sabe, né? Criança, né? Ainda mais, eu sei porque quando eu era mais novo, como se diz, minha mãe falava no ouvido, a conversa saía no outro. Aí eu lembro que na época minha mãe comprou uma linha telefônica, né? Ó, quem ligar lá, o pessoal ligava do Tocantins, né? Ó, quem ligar, você anota o recado, meu filho? Tá bom, mãe. O povo ligava, eu falava, né? Conversava com meu avô, conversava com todo mundo, mas eu esquecia de anotar o recado, né? Então, você sabe, né? Menina é desligada, aí ele falou pro filho dele, ó, você todo dia, viu? Você desliga e quando for uns 5 dias antes de terminar o mês, que geralmente era quando o leiturista vinha, né? Você desliga tudo isso aqui, você não deixa ligado, não, viu? Aí você sabe, né? Entrou no ouvido, saiu no outro. Quando de repente ele chegou de viagem, né? E aí veio a conta de energia, uma multa de R$ 800. Daí eles analisaram lá pelo padrão de consumo dele, né? Do ano passado, né? Que tem lá na conta de energia, eles mostram a estatística de 12 meses, os últimos 12 meses. O que que na época era a Celg na época? Que a Celg fez na época? Ela pegou os dados do ano passado e verificou que havia uma discrepância, né, na média aí, né, no desvio padrão. E daí ela entendeu que ele ficou alguns meses, né, uma quantidade lá de meses pagando menos do que a média dele. Aí eu sei que deu uma multa de R$ 800 aí. Então você tem que ficar ligado, porque se houvesse esse medidor aqui de energia, não importava, ele faz o jump aqui, mas o religador de baixa tensão, ele também tem uma espécie de um medidor, só que esse daqui ele tem um visor, né? Tem os registros aqui. Como ele é uma caixa preta, ele não tem IHM e na hora que você, né, pega os dados lá ele é um computador, né? Só que sem tela, né? E daí eles pegam esses dados aí e mostra o consumo real, mesmo se você vier aqui e fazer esse jump aqui. Porque tem duas leituras, a leitura automática do religador de baixa tensão e a leitura normal lá do leiturista, né? E se divergir, quer dizer que, né, houve eles chamam o furto, né? O furto de energia. Então, eu vou compartilhar novamente aqui, pessoal. É porque o primeiro compartilhamento que eu fiz aqui não vai sair o áudio.
né, eu peguei dessa propaganda aqui desse fabricante e ele vai servir para explicitar aqui, né, para mostrar aqui o que que acontece, né, qual que é a vantagem do religador, por exemplo, né, você não precisa mobilizar uma equipe e aí essa equipe, até o término do serviço, né, os níveis lá de DEC e FEC, eles vão diminuir. Com o religador, seja ele de média tensão ou de baixa tensão, é, a energia vai continuar, o cliente vai continuar com energia, só que a equipe vai ser chamada aí para vai abrir uma OS, né? Só que ela não vai ter essa obrigação, de fazer o serviço o mais rápido possível, porque você tem o quê? O religador de energia criando é, um novo caminho, né, para a energia daquele circuito, daqueles clientes em específico. Compartilhar de novo, e agora eu vou compartilhar o áudio aqui do computador para vocês conseguirem ouvir. Depois eu vou mostrar o da Nodia Power. Esse aqui é o de baixa tensão. Quando um fusível queima e seu cliente fica sem energia elétrica, geralmente ele não sabe que isso é uma forma de preservar a integridade da rede e da própria usabilidade do consumidor. O que ele falou aí, né, o fabricante aí, é o método clássico, né? Ou seja, houve uma queda de energia, por quê? Porque a chave fusível daquele circuito, ela desarmou, né? Provavelmente um curto-circuito ou uma sobrecarga. Daí é lógico, né? O cliente fica pistola. E dependendo do tipo de cliente, se for industrial, né? Quem se ferra é a concessionária de energia, porque vai aumentar os níveis de DEC e FEC, né? A quantidade de vezes aí no mês que os clientes, principalmente os que têm contrato de demanda, ficam sem energia, né? E a frequência de vezes, né, no mês aí que houve essas quedas de energia. Tanto que para consumidores industriais, né, grandes consumidores, quem vai lá cuidar, né, fazer manutenção, geralmente não são eletricistas de rede, são eletricistas de linha viva de distribuição, ou seja, se eles forem executar uma manutenção, eles vão fazer essa manutenção, né? Por exemplo, vão supor que está dando problema lá na chave fusível, porém ela ainda está funcionando, está dando as chispas, né? Aquele arco, porém porque o invólucro, por exemplo, da o porta-cartucho, né? Do fusível, ele está fissurado, por exemplo. Daí sai um arco elétrico, porém ainda continua funcionando. O pessoal detectou isso, aí em vez de uma equipe de eletricista de rede, né, que é o vulgo linha morta, eles chamam a equipe de linha viva. Aí, o que que a equipe de linha viva vai fazer? Ela vai bypassar, né? Ela vai bypassar lá da chave, antes da chave fusível, que o cartucho, por exemplo, ou o conjunto deve ser trocado, e ela vai direto pro primário do transformador. Aí quando você bypassa, semelhante ao que eu mostrei aqui, ó, isso aqui é um bypass, né? O termo chique, né? Isso aqui, ó, está fazendo um desvio da energia. Então, a equipe de linha viva ela vai bypassar lá da chave fusível até na bucha de alta, e daí com esse bypass eles conseguem continuar o fornecimento de energia para o cliente sem desligar a chave efetivamente, né? Porque ela vai passar por esse desvio, e aí onde fica a chave fusível, né? Geralmente eles ligam antes do grampo, o GLV, né? O grampo de linha viva, e aí tem até um conector que ele chama tenais multiangular, que ele parece um alicate amperímetro, aí você conecta ele bem na bucha do transformador lá. E ele tem um gancho para você conectar antes do GLV, né? Que é do GLV vai para a chave fusível, passa pelo cartucho e depois vai para o primário do transformador. Aí quando você bypassa, o que que acontece? Você entre o
o bypass aqui, você pode fazer a troca da chave fusível, por exemplo. Pessoal, não estou entendendo, não, peraí. Estou dando bobeira aqui, eu abri, ó, vou pegar a 06 aqui, ó. Aqui, ó, aproveitar que já está num... Ó, vocês estão vendo aqui esse O7 aqui, ó. Aqui é o grampo de linha viva, aqui é um conector cunha. Vou até aumentar a imagem aqui, ó, que fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo editar com esse tipo de documento. Ah, consigo. Aqui, ó. Aí um cliente industrial, por exemplo, né, se eu deixar ele sem energia para fazer a manutenção, né, ó, troca. Aí vamos supor, ó, que esse cartucho aqui, ó, ele tá fissurado. Deixa eu ver se aumentar mais aqui, melhora a definição. É, não, deixa eu diminuir mais um pouco, que aí fica, por exemplo, esse aqui é o conjunto chave fusível, né? Então eu tenho a base aqui, ó, que chama suporte L aqui, ó, que fica na cruzeta, né? Eu tenho essa base isolante aqui. Aí a energia vem da média tensão, ó, e tem esse estribo aqui, chama de estribo. Esse aqui é o grampo de linha viva. Aí a energia vem aqui, ó, passa pela chave fusível, que é a proteção, né? E daí vai para a bucha de alta e depois é convertida, né, para os 220 monofásico, né, para baixa tensão aqui nesses, ó, X0 é o neutro, né, X1, X2, X3 aqui. Aí, quando é uma indústria, né, e, por exemplo, essa chave está danificada, eu tenho que trocar, porém, o dano que ela tem, ele ainda, né, esse cliente ainda está funcionando, né, o pessoal, uma verificação viu que estava dando arco elétrico aqui, porém, ela ainda continua funcionando. Aí, o que que a equipe de linha viva faz aqui, ó? Por exemplo, o cabo está vindo aqui, né, eles instalam, deixa eu mudar a cor aqui. Eles instalam geralmente chama suporte para bypass. Aí ele tem um conector aqui metálico aqui, ele é isolante. Você coloca ele aqui no cabo, né? Aí quando é um eletricista sozinho, um único que faz isso, porque é, o eletricista de linha viva, ele pode vir um caminhão com cesto aéreo singelo, né? Ou seja, um só cesto aéreo, ou então cesto aéreo duplo. Porém, mesmo se ele tiver no cesto aéreo duplo, quem pode fazer, mexer aqui, né, fazer a manutenção é só apenas uma pessoa. Porque imagina, eu tô aqui tocando aqui no cabo energizado, aí é lógico, vou jogar cobertura, vou jogar lençol isolante, né, que é para diminuir por exemplo, essa rede aqui é uma rede nua, né? Então, o campo eletromagnético, ele vai ter um raio, né, um raio característico aqui, que é a influência do campo eletromagnético. Daí eu venho e jogo, se eu jogar uma cobertura isolante aqui em cima, ó, um lençol isolante, né, próprio para isso, esse raio ele vai o quê? Vai diminuir, porque ela é um invólucro, ela é uma barreira aqui, ó. Ela vai diminuir praticamente para a superfície, né, do cabo aqui. Aí por isso que o eletricista que vai estar aqui no cesto aéreo aqui, ó, aí ele vem. Depois que ele joga a cobertura aqui, ó, ele tá em pé aqui, ó, faz de conta que você é um eletricista aqui. Aí ele pega o bypass, ó, ele coloca o suporte, aí ele faz ele protege tudo isso aqui, ó. Ele protege até nesse isolador de disco, joga a cobertura, tem um lençol que ele é chamado lençol tripartido. Ah, é aquele lençol da segurança do trabalho, professor? Tripartite? Não. Esse tripartido é que ele literalmente tem três partições, ele é rasgado assim. Parece o perfil de uma chave, assim.
Aí ele é um lençol isolante, ali tem uns furos aqui, ó, que nesse furo você pode, com um bastão isolado, colocar aqui em cima. Geralmente ele vem com a mão aqui, ó, do cesto aéreo. Aí ele joga esse lençol tripartido aqui para proteger os contatos aqui do transformador, porque o cabo é a parte viva e a carcaça é a parte morta, ou seja, a parte não energizada. Então eu tenho que proteger a parte viva da parte morta, porque senão vai ter o quê? Um arco elétrico, uma DDP entre os dois aqui. Aí ele instala esse suporte depois de cobrir tudo, né? Ele instala o suporte, aí ele vem com o bypass, liga ele aqui, aí ele vai posicionar a outra ponta do bypass com essa tenaz multiangular aqui, ó. Aí ele, por exemplo, ele não pode vir aqui com um grampo e colocar ele direto, e ele não pode se movimentar mais de 50 centímetros, porque se ele se distanciar mais de 50 centímetros, pode haver um arco elétrico nele. Então você põe aqui o suporte para bypass, coloca a parte do grampo aqui no suporte, vem com a outra parte do bypass aqui, ó, e conecta bem aqui na base do transformador aqui. Aí depois que você conectou na base do transformador, ou seja, tudo protegido, você tira do suporte do bypass e coloca aqui antes de entrar no grampo de linha viva aqui, ó, no GLV aqui, ó, no O7. Aí você vai conectar ele aqui e vai vir direto aqui, ó. Aí a energia, a partir desse momento, a energia vai estar fluindo aqui, ó. Eu pôr de vermelho aqui, ó. Raiden wins flawless victory. Aqui, ó. A energia vai estar passando aqui. E aqui, professor, vai estar passando energia? Não, né? Lembra lá da segunda lei de Ohm? Né? A gente vai ver na matéria mais para frente. Então, eu estou aqui bypassando. Aí, depois que ele faz esse bypass aqui, ele vem já nessa parte aqui, ó, que não está mais energizada, porque a energia tá desviando aqui, e aí ele faz a troca da chave, do conjunto aqui da chave, ou só do porta-cartucho. Por quê? Porque se eu deixar esse cliente sem energia para fazer uma manutenção com a equipe normal aí, de eletricista de rede, e o cliente, por exemplo, vamos supor que esse circuito ele energiza a Jaime Câmara, por exemplo, né? Então, o que que vai acontecer? A concessionária local, né, a Equatorial, depois vai ter que pagar a multa por ter deixado ele sem energia. Ah, mas a Jaime Câmara tem grupo motor gerador, professor? Tem, você está certo. Porém, é contrato de demanda. Contrato de demanda não tem conversa, não, né? No contrato de demanda, a concessionária de energia, ela promete, né, ela se compromete a fornecer energia ininterrupta, né? Todos, né, como se diz, as 24 horas, 7 dias por semana, os 12 meses que valem o contrato. Em contrapartida, o cliente, né, ele se compromete a utilizar a potência, o 100% ou fração, né, sei lá, 60%, durante os 12 meses do contrato de demanda, né? E também ele se compromete a fazer a correção do fator de potência e não ultrapassar a demanda que ele, né, se ele ultrapassar, ele vai pagar uma multa. Ou seja, tem direitos e tem deveres, assim como a concessionária, né? Ela tem o direito de aplicar essas multas, porém, se ela deixar ele sem energia, tá lascada, ela paga a multa. Por isso que existe uma equipe, uma logística, né? Uma equipe de linha viva para cuidar de clientes que têm contrato de demanda. Agora, os que não têm, que são os residenciais, né? O comum, pequenos comércios, aí é a equipe de distribuição que cuida, né? Só um minuto, pessoal. Só fazer o registro logo antes que eu esqueça. Rapidão. É complicado, galera. Eu me comprometo a fechar logo essa parte aí do Fórum 1. Deixa eu ver, 3. Só ver a data de hoje, 21/8.
Beleza. Então vamos continuar, pessoal. Enquanto a sua empresa desloca eletricistas até o local para substituir o fusível, o cliente fica sem energia. E além da espera dele, essa operação demanda tempo e recursos para você. O religador de baixa tensão é a solução para esse problema, e ele beneficia tanto a sua empresa quanto o seu cliente. Ele é um equipamento capaz de restabelecer o funcionamento da rede elétrica imediatamente após uma falha transitória. Tá vendo? O princípio é o mesmo do religador de média tensão. Além de manter o sistema protegido contra curtos e sobrecargas, ele restaura rapidamente o fornecimento de energia e, assim, impacta diretamente na melhoria dos indicadores DEC e FEC, taxa de avarias de transformadores e o tempo médio de atendimento. Principalmente o tempo médio de atendimento. Com o religador de baixa tensão, também é possível analisar o desbalanceamento de fases, fazer a medição da corrente, da tensão e da energia e configurar a proteção contra sobrecargas de acordo com a corrente. A melhor parte é que tudo isso pode ser feito operando remotamente a partir. Esse daqui, ó, seria o centro de operação e distribuição. O operador nacional do sistema, ele tem né, que é o operador nacional, né? E cada concessionária de energia aí, né, tem uma na sua região que ela opera. A partir de seu centro de operações de distribuição. É assim que, ao mesmo tempo, você pode manter o sistema protegido contra falhas, evitar custos operacionais de manutenção e garante a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Uma solução inteligente com benefício para todos. Hexa, energia sem fim. Então, esse é um exemplo, né, pro de baixa tensão. Eu vou passar um aqui, ó. Ó, esse aqui já é o de média tensão. Para a gente fechar de vez aqui esse assunto do Fórum 1 e a gente ir para próximo pelo horário aqui, né? Na próxima aula a gente vai analisar os itens aí, né? E a instrução, né, do Fórum 2 aí. Isso aqui é um vídeo promocional passando os créditos aí, pessoal, de um fabricante aí de RA, né? É o nome, lembra lá, o trafo é o acrônimo para transformador, né? O RA é para religador automático, né? E quando fala RA, né, a gente já pensa em religador, né, de média tensão aqui. Aí esse opera no nível de média mesmo. Deixa eu aumentar aqui a tela. A Lembrei, é Node Power. eletricidade se tornou tão normal nos dias atuais que é praticamente dada como certa para a maioria de nós. Nossa dependência da eletricidade se tornou parte natural da vida cotidiana, e somente em situações de falta de fornecimento ou blackouts é que nos damos conta disso. A introdução de smart grids, redes inteligentes, significa Ó, aqui, ó, tá mostrando. Lembrando que a rede, ela pode estar, geralmente ela está em modo normalmente fechado, né, que geralmente é uma chave fusível, né, igual tem esse aqui, ó, né, que eu mostrei Aí quando ela é normalmente aberta, em vez de pôr uma chave fusível, é uma chave faca. Deixa eu ver se eu tenho um aqui que mostra chave faca aqui. Essa é chave fusível. Diminuiu. Não, isso aqui é uma de 3 estágios. É aquela. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma chave faca. Ela não tem um elo fusível, como o nome já diz, ela tem uma lâmina aqui, né? Então, existe alguns circuitos, igual mostra aqui no desenho aqui, em que eles ficam NA, normalmente aberto. Daí essa lâmina, né, esse circuito foi projetado para ficar aberto mesmo. Aí daí antigamente, né, antes
da aplicação de religador de energia, né? De baixa e muito menos de alta aí, né? Ela ficava aberta, aí acontecia uma queda de energia, né? Aí, por exemplo, a energia ela pode vir, ó, por vários caminhos aqui, ó. Ela vem da subestação, sei lá, igual aqui, né? Aqui perto aqui, onde eu tô, tem a subestação Setor Porto. Aí vamos supor que existe um circuito aqui, né? O bairro que eu tô aqui, né? O setor, é o centro, né? Então existe uma parte que é energizada lá do centro, um caminho que vem lá do setor aeroporto e outro caminho que vem da subestação, sei lá, Norte Ferroviário, por exemplo. Então, na hora que cai a energia do setor aeroporto, obviamente vai cair aqui. Daí eles tinham uma chave faca normalmente aberto. Aí a equipe vinha aqui, se deslocava, fechava a chave faca, né, com a vara de manobra aí e com o DAC, né, fechavam ela e aí a energia era fornecida até solucionar o problema aí. Só que levava tempo e dinheiro, igual o primeiro vídeo aí da Exa, né, que eles falaram. Que a eletricidade flui de maneira consideravelmente mais confiável usando processos automáticos de autorreconfiguração ou, em inglês, self-healing. Tais processos de reconexão Aí tá vendo? Ó, houve um surto, acabou a energia, só que automaticamente, ó, tá vendo que tem um ramo que fornece energia, ó, tem um que fornece energia por aqui, ó, pela parte de cima e outro por baixo aqui, ó. Aí o self-healing, né? O que que ele fez? Opa, detectou que houve uma queda de energia. Às vezes é tão rápida que você nem percebe, né? Às vezes só dá só aquela quedinha e depois ele volta aí. Aí o self-healing, ele pega o quê? E fornece energia, a equipe vai ser chamada para resolver o problema aqui, trocar um elo fusível, por exemplo, né? Só que esse cliente não vai sofrer o quê? De falta de energia. Então, os níveis de DEC e FEC não vão aumentar. de energia são simplificados através do uso de religadores inteligentes. Então, o que é Smart Grid? E como uma rede inteligente ajuda a reconectar nossa energia? Smart Grid é um conceito de interconectividade, desde a geração até a distribuição. Lembra que eu falei, ó, desde a geração até a distribuição. Mais especificamente, até o transformador de distribuição, o de potência, desculpa. Aí, atualmente, né, eles estão implementando, aí até o de distribuição é o chamado Power Line Communication, igual eu falei na aula passada, ó, por isso que está mostrando, ó, esse vermelho é o fluxo de energia e esse verde aqui, ó, é o fluxo de dados aí, né, que ele é multiplexado dentro do cabo. Aí, para evitar que esse sinal de controle ele se perca, principalmente é mais fácil você controlar ele a nível de geração, transmissão e a parte da distribuição antes de chegar no transformador de potência. Aí quando ele sai do transformador de potência e vai para a malha de distribuição, que alimenta a rede dos consumidores residenciais, comerciais e industriais, aí eles pegam, separam esse sinal, porém esse sinal ainda vai operar controle, só que ele não vai estar no modo PLC, né, no modo Power Line Communication. Ele demodula o sinal e daí vai ter o cabo, né, o cabo com fluxo de informação separado do cabo de energia. Da eletricidade, criando um sistema elétrico mais inteligente, mais eficiente e mais confiável. O religador inteligente da Node Power detecta uma falta de energia instantaneamente e automaticamente soluciona o problema. São produtos inovadores e confiáveis, aproveitando o poder das mais novas e inteligentes tecnologias de conexão. Por exemplo, se uma descarga atmosférica causa uma falta na rede de distribuição de eletricidade, tradicionalmente seria necessário muito tempo e dinheiro para primeiro localizar a falta e então enviar um engenheiro para corrigir o problema. Na verdade, eles não enviam engenheiro não, viu? Sempre enviaram para resolver o problema aí, é eletricista de distribuição. Se eles enviaram um engenheiro, né, como se diz, o custo ele fica muito alto. Eu não sei por que na propaganda aqui eles colocaram engenheiro. Deve ser para ficar mais bonito, como diz um sobrinho meu, ficar mais bonito na fita. Mas geralmente quem vai resolver o problema
é o ponta de lança, é o eletricista de distribuição, que ele está treinado nisso, né? Eu, por exemplo, eu tenho treinamento também. Depois que eu fiz engenharia elétrica, né, eu fiz o treinamento de eletricista de distribuição, eletricista de linha viva, montador eletromecânico. Mas por que que eu fiz esse treinamento? Para justamente eu saber os passo a passo, né, que eles chamam de POP, procedimento operacional padrão ou instrução técnica, para eu poder fazer a fiscalização da construção feita pelos eletricistas. Não que eu fosse fazer, mas eu precisava ter o treinamento para saber como é que faz. Ah, professor, mas no curso de engenharia elétrica não tem esse treinamento, não. Tem até que tem, só que ele não é prático. É aula expositiva, né? Não tem laboratório, né? Não é querendo puxar a sardinha pro Senai, mas o Senai é a única instituição que eu conheço que tem algumas unidades aí do Senai, por exemplo, aqui em Goiânia tem o Ítalo Bolonha, que tem um centro de treinamento, que tem uma subestação, né? Tem transformador de potência, tem linhas de transmissão, linha de subtransmissão, tem linhas aéreas, tem linhas subterrâneas, ou seja, não tem federal, não tem Instituto Federal, que é a antiga escola técnica, que tem essa mesma estrutura. Vamos continuar aqui. Isso envolveria a análise de cada localização individual e levaria horas. Isso. Contudo, com os religadores inteligentes Estão vendo? Ele parece um transformador, mas não é. da Node Power, a exata localização da falta nas linhas de distribuição agora é reportada instantaneamente ao sistema central e Ó, comunicada esse é o através da rede operador do inteligente. sistema. As linhas de distribuição são os pilares de qualquer rede de eletricidade, distribuindo média tensão ao longo da rede e são usadas para entregar Ele fala média tensão é o 13.8, viu? energia em toda a rede de 10 até 38 kV. Quando um problema ocorre, o rechaveamento da rede permite que o fornecimento de energia seja retomado a partir de uma fonte alternativa, mantendo o fornecimento ininterrupto. Olha o diagrama aqui, ó. Tem um fornecimento de energia, deve estar vindo uma linha de transmissão, né? Ou de uma subestação, já que ele está dentro do município aqui, né? No centro urbano. Ó, teve um surto, a proteção atuou, né? A chave fusível atuou aqui. Tá vendo? Atuou aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quarteirões aqui. Aí, ó, esse RA, né? Esse religador de energia, eles estão, né? Aqui nesse nível você tem a rede elétrica separada da rede de dados, né? Então, ó, tá vendo que tá verdinho aqui, ó? Eles estão se comunicando. Ele falou, ô, truta, ó, tá faltando energia. Me ajuda aí. O religador inteligente Noja Power identificará a falta e Opa, aí, ó, ele identificou aqui, ó, esse RA aqui, ó, ele identificou que tem um outro ramo, né, fornecendo energia, ó, por esses circuitos aqui, ó. Por isso que eu gosto aqui que a gente tem aqui a perspectiva aqui, né, uma quase que isométrica aqui, né? Então ele detectou, falou, opa, truta, o RA1, ó, aqui, ó, encontrei esse ramo aqui, ó, que fornece bem nesse ponto aqui, ó, para esses 4 quarteirões que estão sem energia. automaticamente isolará a região afetada, além de restaurar o fornecimento a partir de uma fonte alternativa. Aí o que que acontece? A concessionária, né, o concessionário não, a empresa terceirizada que cuida desse circuito aqui, né, ela vai ser acionada, o pessoal vai aqui resolver o problema, né, trocar a chave fusível, ou o que quer que esteja acontecido, porém, esse ramo aqui, esse braço aqui, ó, vai estar fornecendo energia. Essa, né, que é a ideia aqui em grande escala aí no centro urbano, aí dentro do município. Rechaveando o fornecimento, literalmente. Beleza? Conectando você, consumidor, a um fluxo contínuo de eletricidade, economizando tempo e dinheiro. Os produtos da Noja Power funcionam confiavelmente dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e são projetados para suportar todas as condições meteorológicas. Nossos rigorosos testes e confiabilidade garantem que nossos produtos operem quando nossos clientes mais precisam. Isso fazendo teste aqui. Geralmente, né, uma máquina dessa aqui, que ela se assemelha a um transformador, né, eles depois colocam ele aqui nessa estufa aqui, né, nesse forno, para ele, né, a parte lá
da isolação, né, entre as bobinas aí, porque ele tem bobinas também, né? Ele é semelhante a um transformador, né? Só que ele tem funções adicionais, né? Ele tem funções é chamado de regulador de tensão, né? É um transformador, só que ele pode controlar níveis de tensão, né? Ele tem um tap e esse tap é automático, é controlado por um computador. Já um transformador normal da redistribuição, né? Ele, quando é só chamado apenas transformador, quando ele não tem a função de regulação de tensão, para você regular essa tensão, você tem que literalmente desenergizar o circuito e lá, os mais novos, ele tem um dial do lado de fora, fica um copo, tipo um copo de alumínio do lado de fora, aí você faz a mudança manual. Só que você tem que desligar a rede. Esse aqui não, faz online em tempo real, automaticamente, várias vezes aí, o tanto que ele precisar. Beleza, gente? Então é isso, né? Vamos finalizando nossa aula por hoje, a gravação, né? E em breve eu já vou disponibilizar essa web para vocês, né, de hoje, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí de instalações do sistema elétrico potência.